Fala corretor da JD House. Nós temos o orgulho de apresentar o JD Cast, um podcast feito para você corretor, buscando te impulsionar, motivar, engajar e valorizar seu trabalho, trazendo profissionais que fazem a diferença em nossa empresa para inspirar. Se inscreva em nosso canal no YouTube, para não perder nada. É muito fácil. O primeiro passo é entrar no YouTube. Depois digite JD House SP. Se inscreva em nosso canal e não esqueça de ativar o sininho. Você vai aproveitar um conteúdo de peso. Episódios com grandes personalidades do mercado, especiais sobre produtos e lançamentos, tudo pensado para tirar suas dúvidas e deixar você ainda mais confiante e preparado para vender. Escolha uma das nossas playlists e maratone os episódios completos, ou, se preferir algo mais direto ao ponto, confira a playlist com os nossos melhores cortes, insights incríveis para transformar sua mentalidade e turbinar seus resultados. JD Cast. Conexão que inspira resultados. Toda quarta-feira às 20 horas. Não perca! E nos siga também nas redes sociais. Instagram, Facebook e LinkedIn. Apoio JD House. É o programa de produto de lançamento. Exatamente, o penúltimo lançamento do ano, Rafael. Mas antes de qualquer coisa, eu queria mandar um beijo, Rafa, um beijo super especial para duas pessoas que eu tenho certeza que estão assistindo a gente, que é a Renata e o João Guilherme. Eles estão assistindo a gente aqui, ó. João, Renata, um beijão aqui para vocês, e ó, curtem, compartilham. Se inscrevam no canal, manda aí pra toda a família de vocês, toda a vizinhança, pra todo mundo da empresa, da sua empresa, Renata, manda todo mundo assistir a gente aqui, porque a gente só traz gente gabaritada aqui nesse programa, porque a gente quer mudar a forma de pensar de todo mundo. Um beijo a vocês, a 10ª potência, vamos logo começar e apresentar os convidados, Ricardinho. E do que nós vamos falar hoje, Rafa? Mas antes, porque a gente precisa falar o que nós vamos fazer. Verdade. Né? Hoje nós vamos falar do Parque Diálogo Vila Ema, o próximo lançamento que está acontecendo, e para trazer todas as informações quentíssimas para vocês que estão se preparando para esse lançamento, nós trouxemos os caras, gente de peso, literalmente aqui para essa mesa, que é o Guizinho, da Diálogo, Guilherme Monteiro, da Diálogo, coordenador de produtos, gerente de produtos da Diálogo, e o meu estimado amiguinho, Rodrigo Azolino, coordenador da JD lá. Bom dia. Drigão, Beleza. relaxa que as câmeras intimidam, mas vocês vão tirar de letra aqui. É verdade, tinha que trocar que o que ele tá bebendo, hein? É, não, mas o Rodrigo não bebe. Então, tem que lembrar disso. Vamos mandar bem. Mas antes, Rafa, como de praxe pra gente, assim, antes da gente começar a falar do produto especificamente, a gente queria que vocês contassem um pouquinho aí da trajetória de vocês, né? Pra todo mundo se inspirar em vocês e, logicamente, Rô, queria começar com a visita. Gui, conta aí pra todo mundo como é que você entrou nesse mercado louco chamado imobiliário. Bom, eu tô no mercado imobiliário desde 2006. Na Diálogo, eu entrei em 2019. Em abril, 1º de abril de 2019. Parece mentira. Mas eu entrei dia 1º de abril de 2019. E na Diálogo eu entrei já na área do financeiro, propriamente dita mesmo. Que era o que eu fazia na minha empresa anterior, né? Que eu trabalhei 10 anos na última empresa. E vim para Diálogo pro financeiro. No financeiro, eu tive uma questão lá das trocas.
trocas, né? Que era um processo que a Diálogo hoje tem muito forte dentro da estrutura dela. E eu comecei a fazer as trocas. Então, Troca de unidades. Troca de apartamento. Isso, a troca de apartamento. Então tem um cliente lá que ele quer ir para um apartamento maior, quer ir para um apartamento menor. A gente operaciona essa troca dentro do... É uma coisa muito disseminada dentro da cultura da Diálogo. E isso é uma coisa que acabou ficando concentrado comigo. E por conta dessa concentração, eu acabei tendo contato direto com o Rodrigo, com o Tarso na época. E eles me fizeram um convite para ingressar no departamento comercial. Então, a minha vida de departamento comercial tem 4 anos, na verdade. Né? Completa 4 anos, eu tenho 6 anos de Diálogo e 4 anos eu já estou no departamento comercial. Então, toda a minha história aí de quase 20 anos aí de mercado imobiliário, os últimos 4 de frente, ali na linha de frente com o comercial, com os corretores, vivendo ali plantão mesmo, que é o que eu aprendi a gostar muito. Eu me identifiquei. E eu tô sabendo, Rafa, que o Parque Diálogo pro Gui é um tremendo desafio. É um baita desafio. É o primeiro, né? Se eu não ouvi errado, né? É o primeiro lançamento que ele está conduzindo do zero. Desde o começo. Desde o comecinho. Especial, hein? Exato, é muito. Tô muito orgulhoso. É uma força dobrada, né? É uma força dobrada. É uma preocupação dobrada. Uma preocupação dobrada, mas não tenho dúvida que mas vai tirar de letra aí. Que vai embora. Que vai derreter, né? Que vai derreter. E, gente, o produto é vendedor por si só. E você, Azulino, conta pra gente como que tá essa ansiedade, esse termômetro. Mais do que falar aqui. Não, vamos lá. Não, vai dar certo, eu tô lá, né? Como eu sempre digo. Já começou um negócio bom. Eu tô lá, né? Eu sempre. Ele resolveu, então diminuiu um pouquinho agora. A gente brinca muito com isso aí, mas a ansiedade sempre é grande, né? Mas a gente brinca, até o Gui às vezes vai lá e aí, como que você achou o cliente tá respondendo bem, né? Aí eu sempre falo, claro, eu tô aqui, né? Então, mas é uma brincadeira. Isso vamos lá. Um código nosso. É o código nosso. Mas vamos lá. Falando da minha trajetória, é assim. Na verdade, eu sempre trabalhei com vendas. Então, na verdade, desde moleque, eu já tive... A minha família trabalhava com vendas. Então, eu, com 14, 15 anos, eu sempre gostei de ser bem ativo. Então, assim, por mais que eu tenha vergonha, né? Nas câmeras, o pessoal sempre me zoa. Eu tenho vergonha em falar, em câmera, esse tipo de coisa, mas eu sempre fui ativo. Então, eu, de menino, eu fui trabalhar no shopping, em loja de shopping. Então, eu comecei como estoquista, até porque na época eu era de menor, mas com 16 anos já podia trabalhar naquela época, né? Então, por isso que eu também tenho mania de organização, porque eu sempre gabaritei tudo, né? Porque eu trabalhava em estoque, então eu tinha que organizar. E qualquer coisa que sumia, a responsabilidade era minha. Então, o que acontece? Eu sou um cara muito técnico, né? Porque eu leio muitas coisas, né? Então, assim, como eu trabalhava com estoque, o que acontecia? Eu tinha que gabaritar tudo, as mercadorias, então tudo que tinha eu sabia. E quando sumia uma, eu sabia. Então, eu sempre trabalhei com isso. Só que, na sequência... Por parte de já trabalhar em shopping, eu acabei entrando nas vendas com 17 anos. Mas eu comecei vendendo sapato. Por incrível que pareça, eu comecei vendendo sapato em loja de shopping. Depois eu fui criando uma certa experiência e fui trabalhar em outro ramo, mas vendas também. Aí eu trabalhei muito tempo na Casas Bahia. E lá foi aonde eu comecei com parte mais técnica, porque lá tinha muito treinamento. Então, por exemplo, você vai vender uma televisão, eu precisava saber tudo que tinha no menu daquela televisão para poder ligar da televisão e mostrar para o cliente. Você vai vender uma geladeira, você tinha que saber tudo que uma geladeira faz e o que aqueles todos os botões faz, né? O memorial descritivo da geladeira. Era o verdadeiro memorial descritivo. Então só mudou o conteúdo, né? Isso, exato. Você passou de geladeira, eletrodomésticos, né? Linha branca, linha marrom, para vender o melhor lugar do mundo para alguém, isso né? Aí. Então, é assim que foi. Então, já existiam aqueles memoriais descritivos e como eu sou um cara envergonhado, agora eu vou chegar onde a gente queria chegar. Em falar das coisas, então eu tinha vergonha em quando eu vou apresentar algo para o cliente, ele me perguntar algo que eu não tenho a resposta. Então, para isso não acontecer, antes de eu vender um produto, eu sempre leio ele inteiro. Porque o que eu faço? Eu vou pegando item por item, fazendo a pergunta para mim mesmo. Tipo, o exemplo, vamos falar do imóvel, vai. Eu pergunto assim, para quantos andares tem?
Então vamos lá, eu vou lá no memorial descritivo e olha. Então antes de estudar todo o produto, eu não começo a atender. Primeiro eu leio tudo e depois eu vou para o combate. E assim foi. Depois eu acabei saindo dessa empresa e acabei entrando no ramo imobiliário, mas eu não caí por um acaso. Eu já trabalhava no ramo de vendas e o pessoal que foi migrando do ramo de vendas, normalmente um convida o outro. Então, eu já tinha muitas pessoas que já tinham saído da Casas Bahia e já estavam no ramo imobiliário. Eu ia comentar isso, a Casas Bahia. Não é a primeira vez que eu escuto Casas Bahia nessa mesa. Eu acredito que são as mesmas pessoas, a mesma equipe, inclusive. Isso. Que foi um movimento meio, tipo, evasão estudantil das Casas Bahia e foi pro mercado imobiliário, né? E não é a primeira vez que a gente... Se você não sabe, estamos falando da equipe da Susan, né? Porque o Azulino faz parte da equipe da Susan. Esse movimento da Casas Bahia é da Susan. Inclusive, eu trabalhei com ela na Casa Bahia. Eu ia até falar que também não é a primeira vez que a gente escuta, Ricardinho, de pessoas que trabalhavam em lojas de sapato. Não é a primeira, né? Tivemos a Astrid, tivemos alguns outros. É uma escola também, né? Sapato e eletrodoméstico. Mas, na verdade, eu acabei vindo no ramo. Hoje, querendo ou não, eu tô aí, vai fazer 17 ou 18 anos do ramo. Mas quem me trouxe foi a Suzy. Que idade você tem, Azulino? Tem que falar? Não, pô, 42. você tá bem, cara? Pô, Tá bem. É isso aí. pô, fiquei triste agora. Fiquei triste. Por que, Ricardinho? Você não trabalhou em shopping, Ricardinho. Você tivesse trabalhado em shopping, Aliás, eu acho que eu sou o mais velho dessa mesa nesse momento. Mas... Ô, gente, presta atenção. Ó. Olhem bem pro Ricardinho. Ele não tá mais bonito? Cortei o cabelo. Cortou o cabelo, tá mais magro. E posso falar, eu assisti um episódio esses dias que ficou aparecendo todas as entradas aqui, me deu uma raiva. Falei, por que eu cortei o cabelo? Mas, vamos superar. Não, a idade chega, a gente precisa assumir a idade. Isso aí. Mas, ó, só uma coisa, só pra gente começar a falar do produto. O Rodrigo falou uma coisa, e é verdade, te endosso embaixo. Sim. A organização desse cara é absurda. Ele é um dos coordenadores que eu tenho, a gente trata bastante coisa junto, né? Eu tenho muita interação com os coordenadores. E o Rodrigo, as coisas com ele é super metódicas, tudo organizadinha, tudo certinhas. Então, eu sei que, de novo, você está em boas mãos. Não, isso daí não tenho dúvida. Pelo menos no Excel... Na organização vai estar tudo certinho. Não tenho dúvida. Vai falhar nada. Rodrigo aí para boas práticas. E te digo mais, o Guizinho aí, você sabe. Ele pode estar tímido aqui na mesa, mas ele pode estar tímido nesta mesa, mas na mesa de lá, esse cara... Não, isso aí eu não tenho dúvida. Esse cara é fera demais. Isso aí eu vejo de perto. Isso enriquece. E, gente, vamos falar do produto, esse lançamento aí. Qual o termômetro? O que vocês estão esperando? Tá batendo bastante. Estamos tendo bastante visita. Estamos tendo também um evento mais especial do que o outro, né? Teve o de carros, infelizmente não pude estar. O outro lá, que é... Como que é o nome, gente? Que você Bar tem... nas alturas. Bar nas alturas. Sim. Eu adoraria, mas morro de medo de altura. Então já não seria mais minha praia, mas acho muito convidativo. A gente vai resolver isso. Não, sim, as visitas, o trabalho começou forte, né, Rô? Agora o foco do time tá dentro, então a gente tá navegando muito bem, assim, sabe? As visitas, ela tem aumentado semana a semana, mas a gente ainda precisa mais empenho lá de trabalho de rua. Lá a rua funciona muito bem. Sim. É um dos lugares que o retorno da rua vem forte, bem forte. Então, assim, um trabalho de rua bem feito, ela com certeza ela vai trazer bastante cliente. Tem bastante unidade, tudo grande lá, né? Tudo é superlativo lá. Tudo é superlativo. Eu queria, para ajudar para construir esse raciocínio com a equipe, Rodrigo, Gui, queria propor uma coisa para vocês. Para a gente quebrar o lançamento assim em alguns blocos, para ficar fácil para gente, para todo mundo entender, porque a gente tem esse lançamento é superlativo, né? Ele é grande, amplo, tudo, né? Que você for falar tem muita coisa. E se a gente começar pela localização, que eu acho que é talvez o ponto 1. Sim, da história. Qualquer empreendimento, porque todo mundo começa procurando por ele. A gente tem um negócio que todo mundo precisa lembrar, né? Para quem ainda não caiu a ficha, que nós estamos falando do antigo terreno do Extra. Né? Então, o Extra, para quem é da região, para todo mundo que já passou na Avenida Vila Ema ou passou na Anhamelo, em algum momento passou no único Extra que tinha naquela avenida. É aquele terreno. É aquele terreno que... Extra mesmo deve ter uns 20 anos, mas que ali já houve outras bandeiras há pelo menos 35 anos, no risco de dizer há 40 anos,
tem um supermercado ali, sempre teve um supermercado ali. Né? O Extra agora nos últimos 20 anos, mas já foi Pastorinho, ou Compre Bem, foram várias outras, Barateiro, foram várias outras. Foi se transformando Foram em... se transformando, mas ali sempre foi um supermercado. Ali sempre foi um terreno de supermercado. Então, por ser um supermercado há muitos anos, era um terreno que as pessoas iam bastante. Usava muito aqui. Usam. É familiar, né? Muito. É familiar. Todo mundo, as completamente famílias familiar. conhecem, os solteiros conhecem, porque as pessoas de alguma forma consumiam o que era vendido lá, independente da bandeira que tinha. E acho que uma coisa que é legal a gente começar falando nesse ponto do Extra é que quando o empreendimento estiver pronto, o Extra volta lá para baixo. Volta. Né? Acho que Então, o grande diferencial desse produto é já essa negociação com o Extra para que a fachada ativa desse condomínio suporte tenha um supermercado com a mesma característica que tinha o anterior. Eu não sei diretamente o tamanho do Extra hoje, mas a nossa unidade do Extra vão ser 6 mil metros quadrados. Caramba. Só para o mercado. Né? Então o condomínio vai ser construído em cima, né, as torres, e a parte de baixo, onde que a parte de espaço de mercado mesmo serão 6 mil metros. Então você tem embaixo aí, por exemplo, vai no nível das ruas, você tem Sim, o Extra, você tem o né? Extra. Então, pensando pela Iamelo, né? Exato, pela Anhemelo. Você tem o Extra, pela Vila Ema a gente vai ter a entrada do condomínio. Exato, ali Certo. pela Vila Ema literalmente é um quarteirão inteiro. Sim. Né? O acesso do condomínio, acesso aos moradores se dará pela Avenida Vila Ema, onde a gente vai ter um porte coxera, um recuo, praticamente uma praça, né, Rô? Isso. É uma praça aquela entrada do condomínio. E o Extra ele estará embaixo, pelo acesso pela Avenida Anhanha-Melo. Então, é exatamente como era hoje. Sim. Você acessava o Extra pela Anhanha-Melo, deixava o carro ali, subia a rampa e acessava o supermercado. Então não vai ter aquele conflito de carros Não. dos usuários do mercado com os moradores do prédio. Completamente, São entradas separadas. completamente separada. Então, o morador vai poder atravessar, descer a rua a Maria Lídia, né? Maria Lídia. A Maria Lídia e acessar o mercado. Elídia Maria. Elídia Maria de Jesus. Inverti. Descendo, ele vai descer a rua e vai acessar pela entrada de pedestres, que é por essa rua. Ele vai ter o acesso de carro pela Anhanha-Melo, vai entrar no mercado, ele vai entrar na casa dele, no portão de entrada dele vai ser pela Avenida Vila Ema. Então eles são juntos, mas completamente separados. Estão bem entre eles. definidos Então, para... muito bem definido, muito claro. Pra ser fluido, Um né? bolsão de vagas muito grande também, destinado ao Extra. Então vai ser... Não tenho dúvida de que vai ser o produto mais icônico daquela E região. não tem nada a ver com o estacionamento Nada, do nada condomínio. Nada a ver. É Coisa o separada. estacionamento do supermercado. Então é mais um jeito é mais uma forma de um convite. Venham ao plantão, venham entender a maquete, venham entender o produto, que com certeza você vai se encantar. Isso, Rodrigo, dá pra ver tudo na maquete, né? Sim, é tudo muito claro na maquete. Tá. Tudo muito claro. Até dando uma reforçada nisso aí, que é legal, antes até da gente começar a falar mais em parte técnica do empreendimento. É que, como esse terreno era um mercado Extra, é óbvio que a galera da região, todo mundo conhece. E não só essa região, como os demais que frequentavam o supermercado. Eu mesmo moro em outra região, frequento supermercado de outras regiões. Então, o que acontece? É até legal também falar, porque assim, quando começou a derrubar esse terreno, é óbvio que gerou uma curiosidade muito grande em todo mundo. Para onde o mercado vai? Que futuro vai ser esse terreno? Então, assim, o interessante é sempre responder que o futuro do mercado vai ser lá mesmo. Então, assim, era um mercado que já era antigo, então ele era mal cuidado, ele já estava meio com cara de velhinho. Então, querendo ou não, a Diálogo ela não comprou esse terreno para atrapalhar a vida do pessoal do bairro. Pelo contrário, nós vamos ajudar. Porque, na verdade, o supermercado ele vai ser reconstruído, vai vir atualizado, vai vir melhor, mais novo, vai vir melhor. Então, assim, é show de bola. É show de bola. E, assim, meninos, falando de localização, o que vocês acham que é mais atraente nessa questão? O que nós temos no entorno, fora toda essa concepção que vocês trouxeram desse histórico do Extra, né? Sim, não, por exemplo, o terreno ele está a 280 metros da estação Oratório do Monotrilho. Né? Dali, você chega em 5 minutos na estação Vila Prudente, aí já do metrô.
não, então são feitas integrações, né? Já do metrô, e do metrô você está a 15 minutos da Avenida Paulista. A linha verde é uma linha que oferece, ela oferece um carteado muito amplo para você. Você consegue ir para qualquer lugar com ela. Então você está a 5 minutos dessa estação. A linha verde se conecta muito fácil. A linha verde se conecta com a linha roxa, com a linha amarela, com a linha vermelha, com a linha azul, né? Para que você faça a conexão com a linha vermelha, você não tem pela linha vermelha. Por enquanto. Se você pegar amarela, na República, você já entra na linha vermelha. Você pode pegar a linha azul também no Paraíso e se conectar também. As conexões as baldeações são rápidas. São rápidas. Por enquanto, porque existe o projeto de expansão, onde a linha verde ela termina na Penha. E aí vai fechar essa tríade aí de todas as linhas de metrô se conectarem, porque a estação Penha ela é da linha vermelha. Sim. Então, em breve, eu não sei te dizer quantos anos isso vai demorar, mas hoje a gente já tem mais 3 estações já na cara do gol. Que é a Santa Clara, a Orfanato... Isso. E, putz, não esqueci a última, mas... Que é uma ótima perspectiva, né? Perfeito. A Santa Clara e o Orfanato mobilidade. já estão ali, previsão para 2027. Então, Aí. já vai ser... Já vai valorizar. Então, assim, o produto já é bem localizado num terreno que a gente já tem esse terreno há um bom tempo, né, Rô? Desde que... Toda vez que a gente lança um produto novo, esse é o nosso 6º produto lá, toda vez que a gente lança um produto novo, pergunta, mas e o extra? No lançamento do Gran Vila Prudente, já se falava do extra. Do Gran Eu lembro do lançamento do Gran Vila Prudente, já se falava mas e do o extra. extra? E o extra? Finalmente chegou o extra ali. Falando ainda um pouquinho mais, a gente está perto do ABC, a gente está perto da Vila Prudente como um todo, a gente está perto do Anália Franco, a gente está perto de shopping. Ele é extremamente bem estratégico ali. Você está na Anhangamelo, você está perto da Marginal, você chega na Zona Sul muito fácil. Salim Maluf. Exato. Muito Eu, fácil. por exemplo, eu fiz uma experiência recentemente, a maioria das vezes que eu fui para o plantão, eu fui de metrô. Eu moro próximo do metrô Brooklyn, que é a linha roxa, e é tranquilo, eu demorei 25 minutos da entrada do metrô Brooklyn a descer lá no monotrilho. Foram 25 minutos. De carro eu demoro 45, 50 minutos, isso durante a semana, que eu tenho ido para o plantão durante a semana. E eu tenho optado ir justamente de transporte público porque eu ganho tempo. Então, assim, a facilidade... Metade do tempo, né? Exato, Rafa. A facilidade que a gente tem de se locomover até lá pelo metrô é incrível. Onde tem metrô, tem vida, tem qualidade de vida. E valorização do... E vou te falar uma coisa, Rafa, eu não sei, acredito que o Azulino já tenha andado, mas se não andou naquele monotrilho, precisa andar. É uma experiência. É diferenciado, É né? uma experiência. Ele tava falando, eu falei, pô, é uma preciso coisa absurda. É outro mundo. É outro mundo, porque ele... Primeiro que ele é sozinho, não tem um motorista ele não tem ali. o maquinista lá, não né? tem. O negócio é computadorizado. É um drone Aí ele aqui, vai indo, vai assim, meu Deus. E você olha... E é rápido, Ricardo. É muito rápido. É muito legal. É muito moderno, legal, né? muito Então, legal. você fala assim, Vila Ema, Vila Prudente, você tem um transporte moderno, bonito. Eu ia né? falar sobre isso aí também. Na verdade, não é só facilidade no dia a dia das pessoas, né? Na verdade, muda a paisagem da Muda a cidade. paisagem. Porque é bem futurístico. Às vezes o cara reclama ou não reclama em morar virado pro monotrilho, mas, a vista... É bonito. E não faz maravilhosa. barulho. Ele não faz barulho. É silencioso. Então, assim, você não tem aquela incomodação de, tem um trem tem aquele passando som, ali né? de 4 em 4 minutos. Não, O que ficou na minha novo, cabeça, gente, é o seguinte: chegar metade do tempo no meu destino, já adorei. Já, não, é outra vida, Rafa. E tem uma coisa, que eu acho que é bem legal, acho que a gente não usa, mas deveríamos, que acho que pelo fato dele ser alto, até aqui a gente tá, né? Tem até o monoteiro, até tá aqui, ó. A representação Tá dele representado. aqui, né? A gente tá na sala exatamente aqui do lado Olha, do que seria do Parque Vila Nós Ema. estamos no terreno do Extra. Exatamente. Aqui, ó. Pelo fato de você ter o transporte... A câmera aqui não pega, mas... Isso facilitou a construção de um parque linear embaixo. Então, acho que, se eu não estou enganado, todo o eixo toda a extensão dele, você tem um parque linear. O trajeto do monotrilho, você tem uma pista de corrida, bike, de bicicleta, alguma coisa. exato. E as pessoas usam bastante. Usam, né? Então, demais. você passa lá de fim de semana, você vê todo mundo correndo, todo mundo pedalando. À noite também.
À noite também. À noite também. Você vê muita gente caminhando na ciclofaixa e em geral ali. E é bonita, viu? É bonita, ela fica bem Ela é bem movimentada. A gente tem... Movimentada. A região usa muito aquela A gente tem lá, muito próximo, né? Tem a própria infraestrutura do bairro, né? Então você tem as padarias lá, você tem Maria Malha, Maria Lisboa, você tem orfanato, você tem um monte de padaria, não só o mercado, tem o Joaninho, tem Roldão. Então, hoje existe uma infraestrutura lá, não derrubamos o mercado e o bairro ficou desamparado. Estamos futuramente colocando um mercado mais modernizado, vamos colocar assim. O maior de todos eles. O bairro tem uma infraestrutura já para atender todo aquele pessoal. E a gente acha que não pode nem esquecer que há não dá para ir andando, talvez, mas há poucos minutos você tem um shopping Anália Franco muito perto, que tem... O shopping Anália Franco, você tem um shopping Moca, você tem um hub muito grande. Você chega lá na Anália Franco, você tem Leroy, você tem Pão de Açúcar, você tem Oba, você tem mais uma estrutura naquele complexo do Anália Franco, também com muito mais coisa diferenciada. Então, o produto sai um pouco daquela confusão, né, lá de cima, mas você tem toda a estrutura dele muito bem localizado, próximo de tudo que você vai precisar no seu dia a dia, na própria Avenida Vila Ema, que também é recheada de comércios, de dia a dia, de serviços e na própria Ayamela, umas coisas maiores, mas ninguém fica muito desamparado. Você não precisa ir se deslocar tanto para bairro. Não, você consegue resolver sua vida ali, por completo. Você tem agência bancária, você tem supermercado, como você Restaurante japonês. Restaurante japonês. Tô vendo que você gosta. Tem churrascaria. Agora gosto mais. Tem restaurantes do outro lado da avenida. Tem restaurantes de todas as formas. E ali você está muito perto também de tudo. Você está perto do ABC, você está perto da própria da Zona Leste ali no Tatuapé, que é onde a gente tem o nosso hub. A gente está sempre correndo de um plantão para outro, é sempre muito perto. Em 10 minutos eu tô lá no Alameda, em 15 minutos eu tô ali na Moca. A gente está ali, ele é muito bem localizado. A localização dele é o prime de todos os produtos que nós fizemos lá. Tanto que o Clube Station Vila Prudente, que ele é na mesma rua, né? Sim, na esquina de cima. Na esquina de cima. Ele foi o produto que a gente teve a maior velocidade de vendas desde que ele lançou. Nós lançamos ele aí em 3 meses ele estava com 80% vendido. Sim. Então assim, ele foi um sucesso e o terreno do Extra hoje ele é melhor do que esse terreno. Ele é mais exposto, ele tem mais saídas, a gente consegue se localizar ali muito melhor do que no clube, que foi o maior sucesso que nós tivemos na região em termos de punch, assim, de venda, né? E Rafa, só para costurar uma coisa que talvez você não estava aqui, quem é que estava lá no lançamento do Clube Station Parque Vila Ema? Seu Rodrigo. Seu Lino. E assim, é uma coisa legal para destacar, porque acho que um dos intuitos desse episódio é realmente para as pessoas acordarem para o produto, né? E virem também para o produto. Aqueles que, não sei ainda o que eu faço, vem para cá, acredita, para vocês virem para cá. Porque o Clube Station, hoje, se você olhar a galera que está boa parte da galera que está no Parque Vila Ema, é a galera que estava no Clube Station Parque Vila Ema. Então a galera já sabe de um sucesso premeditado, né? Todo mundo quietinho, e eu lembro muito disso, porque a gente participava das reuniões, né, Gui? Então eu lembro que a gente tinha um outro lançamento. Qual que é o lançamento? Do clube, na época do clube? Quando tava o clube, nós tínhamos ao mesmo tempo. Foi o Triple Day. Foi o Vitrine, lá no Tatuapé, o Patriarca e o Clube. E o Clube Station. Foram esses 3. Aí depois nós lançamos o Prisma. Porque o Clube Station empurrou o Prisma. Exato. Aí o Prisma, nós lançamos o Clube Station em março e em junho nós lançamos o Prisma. E eu lembro que a Patriarca dava uma visitação bacana, o Vitrine uma visitação bacana, e o Clube Station bombando. E eu lembro que o Alencar falava assim, esse produto vai explodir. Tem alguma coisa. Lançou um produto menorzinho, todo mundo fez um produto pequeno. E chegou no dia do lançamento, não tinha onde encaixar as pessoas. A gente até tanta gente que tinha. A gente até dimensionou o plantão de uma forma que acomodasse ali o que nós esperávamos. Deve ser possível. O que nós esperávamos para o produto. E aí, queria pegar esse gancho para transferir uma bola para o Rodrigo e te dar uma situação, Rodrigo, até te perguntar por quê. A gente vê um movimento muito grande hoje em outros lançamentos das pessoas saindo, por exemplo, da Patriarca, saindo
do Tatuapé, dos lançamentos, do Alameda, da Praça Patriarca, às vezes do Degrã, alguma coisa, e as pessoas indo em direção à Vila Ema, né? E a gente sabe, pelo que a gente começou a conversar aqui, localização, ela manda bastante nisso. Ninguém faz esse efeito migratório só por fazer, não é só preço que manda também. As pessoas precisam gostar da onde elas estão indo, né? Por mais que aqui esse lado é um pouco mais barato que esse, ou vice-versa, se eu não gostar, não adianta que eu não vou querer ficar aqui. Ele pode ter a melhor preço e condição. Exatamente. Não vai ter, velho. A gente vê um movimento muito grande das carteiras dos corretores, né? Não só daquele pessoal que já está no plantão, mas da equipe do online, da equipe dos outros produtos da própria região, da equipe dos outros produtos dos outros bairros se movimentando em direção ao eixo da linha verde, que é como a gente acaba chamando que é varanda, quadra, prisma e agora o próprio parque. O que você diria para toda essa galera que vai começar a mexer a partir de agora, ou já está mexendo a partir de agora, em relação a essa carteira, no que diz respeito ao que ele precisa se preocupar com a localização? Como é que você aborda esse cliente, por exemplo, do Belém? Como que você traz esse cara do Belém? Traz o cara do Belém para a Vila Prudente, né? Tá. O que você fala? Eu falo só de Extra, eu falo só da Avenida. O que você acha que você que faz bastante mesa lá, como é que você acha que esse cara precisa abordar esse cliente? Tá, vamos lá. Quanto à localização, o que tem ou o que não tem na região, quando a gente fala em linha verde, eu não tenho, assim, a palavra certa para falar, mas é como, entre aspas, a gente falava que quando a gente fala em Zona Leste, a gente fala muito Tatuapé, Moca e assim por diante. Quando a gente falava em linha verde, que eu falo, é a Vila Ema, Vila Prudente lá embaixo, né? Uhum. A gente usava uma palavra que é o patinho feio, da Zona Leste. Mas para resumir o que você está falando, na verdade, o que está atraindo a galera? É custo-benefício. Na verdade, o que é o custo-benefício? Por exemplo, tem muito cliente que, por exemplo, ele sobe porque, assim, o desejo da galera que vem morar ou mora já na Zona Leste é o Tatuapé e é o Anália Franco. Aquele cara que é mais bairrista, o desejo dele é a Moca. Tanto que quando você vê que lança empreendimentos na Moca, normalmente 80% ou às vezes 70% do comprador é da própria Moca. E depois, é claro que são aqueles que migram. Na Vila Ema é diferente, porque na Vila Ema a gente atinge público de muitas regiões. Tem ABC, que você colocou, de muitos lados. Vem gente de São Caetano, vem gente daqueles lados de São Mateus. Então, assim, a gente atinge um público já um pouquinho, um leque aberto. Isso, na verdade, assim, para responder a sua pergunta, o que atrai isso? É o custo-benefício. Eu vou te falar por que é o custo-benefício. O cara que está vindo de outras regiões para a Zona Leste, é claro que o desejo dele é visitar o Tatuapé, a Moca e o Anália Franco. Só que o pessoal tá subindo para lá e está se deparando com preços altos. Por qual motivo? Não é que o preço é alto, na verdade é o preço da região, mas é uma região que já está, na verdade, já está saturada, cada vez mais difícil. Só que ela já está consolidada. A palavra até que eu ia falar, ela já tá desenvolvida, né? A Vila Ema, por mais que ela também esteja se desenvolvendo, ela ainda tem um pouco a se desenvolver. Ela está em crescimento. Ela está em crescimento. Tanto que vai ter agora a reformulação do Mercado Extra, que é o principal, mas assim, o monotrilho mesmo que a gente fala, as estações de metrô, tem muitas em reforma ainda para terminar. Sim. Essas outras regiões não, já estão consolidadas, já estão desenvolvidas. Só que aí é onde entra o custo-benefício mesmo. O cara que está subindo, por exemplo, num Tatuapé, e ele olha lá hoje um apartamento de 80 ou 70 metros a 1.100.000, 1.200.000. Ele desce na Vila Ema, a 1 milhão ele compra uns 100 metros, com 2 dormitórios. Então, assim, é onde a gente fala, o que está atraindo esse cliente? É lógico, eu tenho um apartamento que atende esse cara e o custo-benefício dele fica bom. Por qual motivo? O cara que vai morar na Vila Ema hoje, qual shopping ele vai frequentar? Hoje ele vai frequentar o Anália Franco.
O cara que mora na Anália Franco, qual shopping ele vai frequentar? O Anália Franco. Anália Franco. Então, se eu morar na Anália Franco ou se eu morar na Vila Ema, eu vou frequentar a Anália Franco do mesmo Vou jeito. estar no mesmo ambiente. Eu vou estar no mesmo ambiente. Então, por exemplo, o cara que... eu gosto bastante da gastronomia da cidade. Normalmente, o foco é um pouquinho mais pra Moca. Pra Moca. Só que assim, o cara que mora na Moca, ele frequenta onde? A Moca. Moca. O cara que mora na Vila Ema vai frequentar onde? A Moca. Então, porque assim, ó, da Vila Ema, a Moca, eu tô 5 Tá bem minutos. próximo, né? Se eu for subir para Anália Franca, eu tô muito 5 minutos. Eu gosto mais de barzinhos ou casos mais baladinhas e assim por aí. Isso é mais pros jovens. Aonde a galera vem? Tatuapé. Só que assim, eu moro na Vila Ema, eu vou frequentar onde? Tatuapé também. Então, na realidade, o que acontece? Eu consigo morar bem, com preço menor e frequentar os mesmos lugares desejados. lugares. Mas por todo isso que mundo. você está falando, É Azulino, eu acho que é muito legal porque realmente está próximo de tudo. Você tem as Isso. opções de que nem você está citando, mas eu acho que é também importante falar, incorporando e complementando o que você está falando, fora valor, eu acho que essas pessoas se deparam com um produto completo, que nós vamos entrar daqui a pouco, que dá todas as opções e todo mundo, eu acho que tem... Vamos dizer assim, no âmago, sentindo assim, a vozinha da consciência falando assim, caramba, tô fazendo um negócio da minha vida. Exatamente. Porque é um preço bom e um produto completo. E ainda puxando para essa questão da localização, pode ter o melhor preço do mundo, mas se ele não for num lugar que Não o cara não, ele não vai, ele paga mais caro e fica onde ele tá. Mas Então, assim, aliado também à boa condição que a Diálogo sempre fez durante a sua vida inteira, a gente tem um terreno em lugares estratégicos. Exatamente. Você chegou onde eu queria chegar. Exato, isso é o ponto principal. Então ali você tem localização e você tem condição. Sim. Então é o que precisa para você trazer esse cara. E é o argumento que o Rô tem batido e tem feito. Assim, um apartamento de 1 milhão, de 82 metros hoje no Tatuapé, que você vai pagar 1 milhão, num lançamento ou de uma revenda você ainda paga mais caro, né? Exato. De um apartamento de 1 milhão, 1 milhão e meio, 1 milhão, 1 milhão e 100, cara, você compra um Prisma de 100 metros, dependendo com 2 vagas. É isso. E o que a gente tem de tão especial? Vamos lá, falando do nosso produto, Parque Diálogo Vila Ema. Perfeito. O que ele tem de único, tão especial, não só em projeto, mas também no conceito, em relação ao que tem ao redor? O próprio Extra, né? Esse eu acho que é o principal ponto, assim, disparado. Esse eu falo que é uma carta na manga, né? Que a gente tem. Que, na verdade, assim, o projeto é diferente, tá? Sim. Quando a gente fala em próprio diálogo, que nem a gente tem o Varanda Vila Ema, a gente tem o Prisma, temos o Quadra, o próprio Clube Station, que foi um sucesso. Só que assim, cada um deles está atendendo da forma que foi colocado para um público de determinado produto. Sim. Que nem quando a gente fala em Varanda Vila Ema, a gente está falando de um produto que está um pouquinho mais afastado daquele quarteirão, onde é a maior movimentação na Vila Ema, e é um empreendimento de uma torre só, né? Terreno menor também, 2.300 metros. Uma torre só. Então, esse aí já é mais selecionado para aquele público mais de idade, que quer mais tranquilidade, quer morar numa torre só, não precisa do lazer completo. Então, assim, tem diversos empreendimentos. Aí tem o Prisma. O Prisma, na verdade, tem muita gente que não entendeu ele ainda, mas ele é um dos empreendimentos mais bonitos que eu vi. Sim. Ele é muito... Assim, o empreendimento em si, você vê que ele é bem harmonioso, ele é luxuoso, ele é um empreendimento muito top. Ele tem muito valor agregado. Ele tem muito valor agregado. E o pessoal ainda não entendeu, mas quem for lá visitar vai ver que ele é diferente também dos demais. Só que o Extra, que é o Parque Vila Ema, a gente fala Extra porque a galera sempre fala do o nosso time é o Extra. É o Extra. Tanto que o slogan dele é extraordinário, né? Não por acaso, né? É isso aí. É uma boa pergunta pro próximo Batalha, inclusive. Tanto que às vezes a gente fala pro cliente, né? Porque assim, diálogo, querendo ou não, tem terreno para todo lado, né? Principalmente a região da Zona Leste, né? A gente até fala muito que a Diálogo acabou virando grife na Zona Leste. É verdade. Então, toda essa transformação da Vila Ema, por mais, concordo com você, um bairro pulsante em desenvolvimento, que dá essa oportunidade do cara conseguir uma coisa bacana, ainda num custo legal, é uma grande oportunidade. Para esse empreendimento, agora a gente já está entrando já nos meandres do projeto e do produto propriamente dito, com uma concepção do cacete.
né? O negócio, você olha a maquete já é um absurdo de você entender. Uma maquete que sobe, desce, já é legal por causa disso. Ela sobe, você aperta o botão, a maquete é a maquete toda interativa já. A maquete, ela é um extraordinária. Ele é um episódio à parte. Mas Precisamos até de degrau para subir, Precisa né? de degrau, exatamente. Você precisa de um degrau para subir, para conseguir legal. enxergar a maquete. E uma coisa, Rafael, assim, até dando a bola para eles quicar, o lazer, né, que a gente depois fala dele, mas o projeto em si, né, então, já falando dele, a área de lazer, o térreo, ela já é acima do monotrilho. Então, as torres, né, os apartamentos vista estão privilegiada, né? muito altos. Sim. Né, muito altos. E principalmente em relação a Anhangabaú, eles estão muito altos. Então, você não tem, por mais que o monotrilho seja bonito, né, você não tem o trem A passando interferência na sua dele frente, na sua né? Você vai estar olhando ele de baixo, de cima, né? Nem você falou assim que os apartamentos estão acima do monotrilho, o lazer está acima Está do acima do monotrilho. monotrilho. O lazer está acima do monotrilho. Então, Vamos- temos um lazer a 20, 23, 24 metros de altura e o monotrilho vai... o teto do trem é 20 metros. Quem desenvolveu lá, Gui? Lá foi a LE. Ali Foi é, o Luiz, foi o ali Luiz. é Ele a arquitetura arquiteto. Isso, e o paisagismo da Marta Gavião. e E a parte interiores. da decoração, né? Interiores da Cristina Barbara. Cristina Barbara, né? E É o- decorados também. Sim, a Barbara. sim. Era comum, decorados, salões de festas e por aí. Parte do interior A mesmo. parte de interiores aí ficou... Aí, Rafa, vamos ver. É o Soleno, nosso trio de ferro ali, né? o que a gente tem pra vender lá? Muita coisa. Vamos dissecar isso aí, Azulino. Então vamos lá. Quando a gente fala muita coisa, tô brincando, mas tem muita coisa. Tem muita coisa. Não só em unidades, mas em não tipologias só- também. Né? Isso, Figura. Eu tenho que falar. É superlativo, é o que o Rick É falou. que acontece, esse na verdade é o maior terreno que a gente tem. Tanto que lançamos o Varanda, lançamos o Quadra, lançamos o Prisma, lançamos o Club Station e realmente a Diálogo deixou esse por último, porque aí, querendo ou não, é o que a gente estava até conversando antes do podcast iniciar aqui, que é a cereja do bolo. É né? a cereja do bolo. Então, assim, é um projeto grande, complexo, ele é diferente de todos. Então, é óbvio que eu tenho que atender todos os públicos. Então, eu vou ter tipologia desde o pequeno até o grande. que Então, é a gente pergunta. tem Vai estúdio. vai ter estúdios. 2 dormitórios. 2 dormitórios. Vai ter 3 dormitórios, Três dormitórios, 3 suítes. 3 suítes. Vai tem ter tudo. Vai ter 2 dormitórios Sala que não comercial é não suíte, tem, 2 né? dormitórios que Comercial é não suíte. tem. Comercial não, só Tem loja, na tem duas verdade. lojas que já tá dentro da Já foi, negociação do extra Isso. também. Tá. Quantas torres? São duas. Na verdade, assim, quando a gente fala em 2 torres, quando a gente chega lá para explicar para o cliente, ele vai se deparar com a torre do estúdio, na verdade, que é separado, né? Isso. Então, São ele- 2 torres e sendo que uma E- dessas torres ela é dividida em 2 blocos. Isso. pedaços. São Então, 2 construções, né? São 2 blocos, são 2 torres grandes construídas e dentro da torre 1, que é a torre maior, ela tem 2 Uma blocos, divisão. bloco isso A aí. e B. Então, E elas conversam? elas não conversam. Não conversam. Então, por isso que quando a gente fala 2 torres é meio complexo, porque na hora da gente explicar, é óbvio que o cliente vai perguntar se elas conversam, e o estúdio não conversa com o residencial. Não. Então, basicamente, é como se fosse 3 torres, só que uma é como o Gui falou. Na verdade, é uma É um torre bloco. encaixada dentro do outro. Então, a gente vai contar como uma torre A e B e a outra torre é uma A gente, torre. só para todo mundo que está assistindo entender, a torre de estúdios é aquele conceito do Smart Space. Smart E- Space, Smart Space. Smart Space Então, total. para quem vem de Auge, quem vem de Monan, Monan. que tem esses Smart Space, exatamente é essa concepção. o mesmo conceito. Só que tanto no Alameda quanto no Monan, elas eram uma torre mesmo, né? São 3 torres, esses 2 condomínios que você comentou. Ela é uma segunda torre. No nosso caso, ela está incorporado ao bloco 1. Então, o bloco 1 ele tem uma torre com uma extensão maior, né? E de uma parte dessa torre, 60% dessa torre, são estúdios. Esses estúdios eles não se comunicam com o lazer dos apartamentos grandes, como é o conceito Smart Spaces de todos os nossos produtos. E ele tem o seu lazer próprio. Então, é um belo lazer, é um senhor lazer. É um senhor que a gente não está acostumado a ver em estúdio. E o acesso, se eu não me engano... São separados, exato. Esse é pela Pela Domingos Ema entra o Afonso. residencial, Domingos Afonso Smart, o Exato. extra Pela pela Anhangabaú. Anhangabaú. Então tem entrada para tudo que é lado, mas Exato.
para cada São independentes. para cada uso diferente. Para cada uso diferente. A gente Tá. pode falar um pouquinho, dar uma lupa maior nos estúdios e a gente explica essa separação que o Rô já está estudando aí há uns 2 meses já, né, Rô? Ligando toda hora, né? Almoçando e jantando esse empreendimento que realmente ele tem alguns pormenores, ele tem algumas complexidades. Umas peculiaridades. Exato, ele tem algumas complexidades que mostrando a maquete fica muito claro. Existe uma proporção diferente entre as unidades, principalmente os residenciais, vai. Então você tem mais de 3 suítes, mais de 3 dormitórios. Como está a distribuição lá? Tem diferença. Até porque a Torre 2, né, que sem ser essa acoplada, ela fica até um pouco mais fácil, porque meio que ficou destinado para os apartamentos um pouco maiores, né? Sim. Que é os 121 metros, que vão ser 3 suítes. Então, 3 suítes de 121 metros. Isso, e tem 97 metros também, que é esse aí, por exemplo. Esse é 3 dormitórios, só que uma suíte. Uma suíte. Então vai conseguir atender o cara que quer 3 quartos, mas não precisa de 3 suítes. Ele pode ter 3 quartos, uma suíte só. E também tem 3 suítes. Depois vai ter 90 metros também, que também é 3 dormitórios, uma suíte, mas é uma planta um pouquinho diferente da outra, mas vai atender legal, porque uma tem a sacada maior, a outra é sacada menor, só que o quarto é maior. Tá. Então dá para atender também 2 públicos, um cara que quer um quarto um pouquinho maior ou o cara que quer a sacada maior. O uso do só cliente. ver a necessidade do cara. Exato. Tirando 3 suítes, que o 3 suítes é 3 suítes. E aí depois vem para os de 2 dormitórios. E aí esses, a quantidade de unidades são maiores, até porque vai atender várias metragens. Exato. Aí tem várias metragens. Tem 2 dormitórios secos, tem 2 dormitórios com suíte. Exato. Aí tem, por exemplo, 52 metros, 2 dormitórios, o que a gente chama de seco, porque na verdade o seco não tem suíte. Uma suíte. Então é 2 quartos e um banheiro. Então esse banheiro atende os 2 quartos. Então é o 2 dormitórios, o simples. E aí depois tem 61 metros, 65 metros, 76 metros. Esses já são os 2 dormitórios com suíte. Foi como né? você falou, tem tipologia e opções de planta tamanho, para todos. tem tamanho e preço para todo mundo. E assim, para lembrar todo mundo, Rafa, não é nenhuma reinvenção de roda. Não, porque esse produto a gente tivemos em todos os lançamentos que a gente lançou esse ano. Nós temos esse produto atravessando a rua. Tem isso, o Prisma tem isso, o Prisma tem isso. São- O 50 metros seco tem vários lançamentos que a gente tem. Isso, E exato. todos sem nenhum tipo de rejeição de ninguém. é Então, uma- tem público para todos os... gostos, tem produto né? para todos os públicos. Aqui, querendo ou não, aquele cara que fala, eu quero morar no terreno do Extra, que a gente fala, mas é o Parque Diálogo Vila Ema, tá? Então vamos até frisar aqui para o pessoal esquecer o Extra, é Parque Diálogo Vila Ema. Mas o que acontece? O cara que quer morar, tipo, numa tipologia 2 dormitórios seco, por exemplo, ele tem que escolher o Club Station, porque no quadra não tem, no varanda não tem. O cara que quer, por exemplo, 3 dormitórios, ele também não consegue comprar o Club Station sem ser 88 metros, né? E escolher do tipo de planta. No Extra, que é o Parque Diálogo Vila Ema, ele vai poder, porque ele pode escolher o seco, não seco, o 3 suítes, o 2 dormitórios só com uma suíte. Então, tipo assim, a gente tinha um tipo de público que o quadro atendia. Tinha um público que o Prisma que atendia. E tinha um público que o Prisma não atende, o Quadra não, mas o Clube Station atendia. O Parque Vila Ema já não, vai atender todos, nenhum projeto Azulino, só. posso te falar uma coisa? Rica, vamos ver se você concorda. Você é um profissional que veio falar especificamente desse lançamento e eu acho que é um dos profissionais que mais exploraram a carteira que temos de remanescente, falando diretamente do lançamento, que a gente tem esse diferencial, né, Rica? A gente, com a Diálogo, a gente tem essa... vamos falar assim, a gente tem essa riqueza de produtos que a gente... Isso. A Diálogo, ela tem um jeito de trabalhar. Quando nós entramos numa região, a gente compra um terreno, compra um segundo terreno e vai criando ali. A gente vai criando um ecossistema. Nós temos ali na Vila Ema um ecossistema com os nossos condomínios. E o parque, por ser o terreno mais aguardado, ele é um hub muito grande. E no parque, a gente brinca, né, Rô? Ele é uma consolidação de tudo que eu tenho na região. Eu tenho os apartamentos de 2 dormitórios um pouco menores, de 66 metros, que são os do varanda.
Eu tenho o de 65 lá no caso. Eu tenho os de 58 do clube. O clube é um empreendimento mais jovem, é uns apartamentos menores. Eu tenho lá de 52 metros também. Isso. Eu tenho o 76 tradicional. Você tem os 2 dormitórios da Diálogo com varanda. 2 dormitórios bons. Bons. É o nosso carro-chefe, é o produto que a gente tem em 100% das nossas obras. A gente tem aquele 2 dormitórios de 75 metros. Ele é sucesso onde ele aparece. Então eu tenho ele no Quadra, eu tenho ele um pouco menor no Prisma, que é 70 metros. Eu tenho ele agora no Parque. No Quadra eu tenho 3... No Alameda. No Alameda é 84. A gente deu uma aumentada nesse daí. Eu tenho ele no Walk Belém, eu tenho ele no Parque Diálogo, que é a planta que a gente mais explorou essa tipologia, já campeã nossa. São marcas registradas que a gente tem. Sim. O parque, eu tenho tenho 5 finais de apartamentos de 76 metros. Eu tenho na Torre 2 e tenho na Torre 1 também. Eu tenho 4 finais de 97 metros, né, Rô? Isso. Que é na Torre 1 e Torre 2. E tenho um final de 90 metros, que é uma planta muito boa. É uma das plantas mais legais que eu gostou muito, porque tem um closetzinho separado. Eu gosto muito dessa planta. A planta de 90 metros, também, que é o final 9 da Torre 1, ela é muito boa. É uma planta muito boa. E as de 97 padrão que nós temos também, que é o 97 que a gente tem no Parque Diálogo, é o 97 que a gente tem no Vitrine, a gente tem ele no Patriarca, a gente tem ele em vários lugares. Então, assim, a Diálogo ela tem essas plantas dentro do nosso do portfólio e a gente tem essa cultura de trabalhar o nosso remanescente. Então, assim, o estoque que a gente tem na região, ele é muito impactado sempre por um lançamento. Então, a gente sempre tem um lançamento para fomentar e movimentar o estoque da região. Na Vila Prudente não é diferente. Foi assim no Tatuapé, é assim. O Tatuapé, por questões de estratégicas, ele vende tudo. O cara chega no Tatuapé, puta, se assusta com o preço? Meu, eu tenho o mesmo produto, a mesma qualidade, o mesmo condomínio. Não perde venda, né? Que você tem aqui, agora, você tem na Vila Prudente. Até atrapalhando o seu raciocínio aqui, rapidinho também. Por que agora eu vou puxar a sardinha pro Parque Diálogo? É lógico. Mais o extra. Não é mais o extra. Agora extra foi no primeiro bloco. Isso, então. Porque a gente chegou, na verdade, onde eu queria chegar. Mas por isso que eu até Pega essa bola aí. até cortar seu raciocínio. Por que eu aqui, nós estávamos falando, eu falei bastante até dos nossos estoques, porque existe os estoques, mas agora eu vou, lógico, puxar a sardinha pro Parque Diálogo Vila Ema. Por que a gente sempre falou? Porque isso tem ali, isso tem aqui, tudo tem no parque. Porque agora tá fácil, esse cliente não precisa mais rodar as regiões, é só ir pro Parque Diálogo que lá tem tudo. Entendeu? Então, por exemplo, eu quero um 70 metros. O cara ia ou no Prisma ou no Quadra. Eu quero um 80 metros. Tinha que ser o Prisma porque no Quadra não tinha. No Parque Diálogo não vai ter esse problema. Porque lá ele tem tudo. Então, aqui é uma dica. Você não precisa agora o próprio corretor... Ele não precisa mais ficar agora passeando, né, com o cliente na região inteira. Ele pode pegar esse cliente e levar lá no Parque Diálogo, que lá tem tudo. Posso discordar com você de uma coisa? Pode. Eu acho até que eles passeiam, sabe por quê? Porque a gente tem as decorados também em tamanho real desses prédios. Sim. Então, se você vai no Quadra, o cara que quer conhecer a Diálogo, construção, vai lá no Quadra, tá quase pronto. Boa, Ricardinho. Vai lá no Varanda, que tá pronto. E tem os decorados, que dá pra entrar. Também. Tem decorado, Isso. tem área de lazer que dá pra ver. Isso. Você vê Prisma em construção, você olha do outro. O que aconteceu quando abriu aquele standzinho pequeno na esquina do terreno? Vendeu 5 Club Station na semana. Não vou esquecer disso. Vendeu tudo que era o empreendimento da esquina, tá muito perto, que vendeu. Então, existe um potencial e acredito veemente no que você está falando, Rodrigo, porque existe uma demanda reprimida lá dentro, que a gente sabe que existe, né? Então a gente só precisa começar a buscá-la, né? Fazer com todos esses eventos que vem acontecendo. Chacoalhar essa roseira aí. Chacoalhar a roseira. Principalmente, inclusive, dos amiguinhos dos outros plantões. Ó, chacoalha aí as suas roseiras, porque esses clientes que não encaixaram nos seus empreendimentos, agora vocês encaixam aqui. Isso. Então, para toda a galera que levou os seus clientes no Quadra, no Prisma, no Varanda, no próprio Panorâmico, até mesmo no Grande Diálogo, que já está entregue, porque ainda tem procura, você tem gente que procura ainda. Leva pro
pro parque, né? Leva pro parque Diálogo, porque você tem tudo lá. Você consegue concentrar todos os públicos. Então, se o cidadão sentar numa cadeira lá dentro e a gente tiver a oportunidade, ou o corretor, né? Tiver a oportunidade de apresentar aquele book gigantesco, com tudo que tem lá dentro, e o cliente falar que alguma coisa não serve para ele. Exato. Porque então, aí até nesse gancho aí, na verdade, quando eu falo não precisa passear, na verdade não é que não precisa passear, ele vai passear com o cliente. Ele vai passear. É o que ele não precisa passear primeiro, porque primeiro agora ele vai, porque querendo ou não, o Parque Diálogo ele vai virar um showroom, né? Vai virar o showroom da região. Então, por exemplo, eu levo ele lá porque lá tem tudo. Só que é claro que existe cliente de diversos perfis. E aí a gente lá vai identificar se o cara precisa ir pro quadro ou se ele precisa ir pro prisma. Então, antes de você ficar rodando tudo, na verdade, se você for no parque, se você for pelo menos o cara que for mais esperto, ele vai primeiro no Parque Diálogo. Tá mais bonito, inclusive, pra encantar, né? Ele vai primeiro no Parque Diálogo. Porque dali tem tudo pro cara. Gostosinho. Tem tudo pro cara. Deixa eu te fazer uma pergunta. E aí, dali a gente vai seguir. Antes, não, o cara rodava tudo pra depois ver no que o cliente... Chegar no Azulino, Gui e também o Ricardinho. Pela experiência de vocês, pelo sentimento, o feeling que vocês estão tendo e que vocês estão respirando esse produto, o que vocês acham que vai derreter muito rápido, que vai vender muito rápido? Qual dessas tantas tipologias que você falou pra gente? Até pro o corretor que tá trabalhando, ele se ligar. Não, a gente tá com procura pra tudo, né, Rô? Tá, na verdade a procura tá em todos. Mas é claro que sempre tem a gente quer dar uma atenção melhor, especial, assim que a gente chama, claro, sempre nos residenciais ou até mesmo no maior. Mas é óbvio que o que vai derreter é os estúdios, até porque isso é tradicional de todos os empreendimentos. Nós nunca tivemos problema com estúdio na história da... Concordo com vocês e, assim, concordo e complemento também, Rafa. Eu acho que, assim, os corretores que forem espertos, né, eles vão sacudir essas carteiras e eles vão encontrar clientes para todas as tipologias. Sim. Os corretores que estão cada vez mais ficando ligados com os lançamentos, eles não estão só identificando os clientes para morar. Eles estão começando a identificar os investidores. Tanto que você vê corretores vendendo cada vez mais lajes, 10, 15 apartamentos para um mesmo cliente em lançamento. Pensa o seguinte... Com tudo que a gente veio falando aqui, por exemplo, da localização, a gente está com uma das linhas mais modernas do outro lado da rua, praticamente. Para um investidor que não faz para ele, às vezes não faz a mínima ideia onde ele está comprando. Muitas vezes ele nem vai lá. Nem vai aonde ele está comprando. O que ele quer saber é a rentabilidade, aonde que está localizado, quanto ele vai pagar, o que tem, com quem vai morar lá, com a facilidade que a pessoa tem. Se o corretor consegue vender isso, concordo com os meninos, o estúdio vai assim, ó, vai vender tudo. Resolvido. O investidor, ele quer saber... A gente tem 2 dormitórios. 2 dormitórios, para mim, sempre é uma tipologia super bacana, porque você pega um público enorme, porque você pega os casaizinhos que vão casar. É verdade. O pessoal que está começando a vida. É muita gente querendo casar. É muita gente querendo casar. Muito casalzinho fazendo vida. Até porque tem 2 tipos de investimento, né? Tem o investimento que o cara quer comprar e no futuro ele quer vender para ter a rentabilidade sobre o dinheiro dele. E tem o aluguel, que é o fazer que é o recorrente. Fazer o patrimônio para que ele te dê a renda, Exatamente. né? Até porque, na verdade, o cara que não quer o patrimônio para alugar, ele quer vender. Então, quanto mais você põe dinheiro, mais você ganha. Isso é óbvio. Então, na verdade, vai ter investidor lá comprando 121 Vai comprar. Então, eu acho que a equipe, o corretor, não precisa focar em um especificamente. Ele não pode ter medo de vender o 3 suítes porque é mais caro do que um estúdio. Não é isso. O cara tem que olhar a carteira e identificar o perfil de cada cliente que ele tem. E a gente espera sempre, né, que os corretores tenham essa leitura dos clientes que eles falaram. E aí sim, ó, pro Gui, ele tem um filho, esposa e um filho. Pô, 3 dormitórios para ele já serve. O Rodrigo, solteiro, pode ser que um apartamento de 50 para ele já é suficiente. Um estúdio, vender 3 dormitórios pro Rodrigo não faz sentido. Vender 3 dormitórios para mim não faz sentido, né? Então, se os corretores conseguirem fazer essa leitura com toda essa galera que eles já atenderam nessa meia dúzia de lançamentos que a gente já teve na Vila Ema e ainda somar todos esses projetos de Zona Leste, Belém, Moca, que estão mandando pessoas para Vila Ema, pelo motivo que seja,
o pessoal vai arrebentar de vender e vai ganhar dinheiro pra cacete. Vai nesse ganhar. lançamento. Muito né? bom. E o bom, Rafa, é que tem apartamento pra todo mundo vender. Pra todo mundo. Então, se a gente chegar lá, brincadeiras à parte, né? Se a gente vender 100, 200 apartamentos, ainda tem apartamento pra dedéu pra vender. Agora você pras pessoas ganharem agora você dinheiro. imagina comprar um estúdio que tem um mercado embaixo. Melhor coisa do mundo. Ninguém tem. Você pensa que os outros produtos que nós temos na Vila Ema foram por um morador final. Ele é o cara que mora ali, é o cara que ele vive aquilo, ele tá acostumado, ele tá usufruindo daquilo, ele é o morador. O parque, além da gente atender o morador, o cara que é o bairrista, o cara que gosta de onde tá e tal, eu tenho o apelo do investidor. Eu vou trazer gente de tudo que é lugar. Exatamente. De tudo que é lugar. Então, assim, você atende o cara que vai morar. Então, você pode pegar um cliente de um 3 suíte e vender um 3 suíte para ele e falar assim, doutor, tem um apartamento de 25 aqui. Que é o que a maioria faz. Vem aqui, pega aqui, vamos lá, vamos fazer uma continha aqui. Põe seus filhos, põe a sua seus filhos. sogra, põe seu cunhado. Você comentou uma coisa engraçada. O 2 dormitórios, ele atende as duas pontas da vida da pessoa. Porque quando ele tá começando a vida, que ele é mulher, um apartamento pequeno, e quando tá aí só... Fala encerrando. Não, Quando os filhos vão embora. Quando os filhos já foram. Eles vão Tá embora. só o pai e a mãe. Tá só o pai e a mãe lá. Para os produtos que a gente tem na região, a região ela é majoritariamente para moradores, e ali você tem o investidor. Você vai trazer o cara, é o que você falou, o cara que muitas vezes nem vai no apartamento que ele comprou. É o cara que vai comprar de baseada, né? E é aprender a vender diferente isso. Exato. Não é só vender o projeto, não é só vender... é vender tudo. Vender localização. Mas o investidor, ele tem outros tipos de discurso que Sim, você precisa rentabilidade, fomentar na exato, cabeça dele. Uma coisa que acho que é interessante a todo mundo saber, se eu não estou enganado, este é o segundo empreendimento da Diálogo que a gente já nasce com uma bandeira debaixo do condomínio. O primeiro, se eu não me engano, é o Degran. Sim, que já tem a questão da rede DOR. A rede DOR. E agora a rede, o GPA, o grupo GPA. Não tem nenhum, por mais que os empreendimentos tenham lojas, depois as lojas se instalam, aí você tem mercados, você tem lá no... Nós temos exemplo disso, o Alto da Boa Vista. Eu ia falar ele, tem um Pão de Tem Açúcar, um Pão de Fit Açúcar, lá. É o Minuto, né? Acho que é Pão de Açúcar Minuto. Não, é saúde, é uma coisa, é um outro... É diferente, é uma outra abordagem. É um formato. Ele tem uma outra pegada, mas é um pão de açúcar muito legal. A comodidade de você descer o elevador, comprar o que você precisa comprar e subir, é absurda. O Rai Jardim Prudência tem um Carrefour. Rai Jardim Prudência. Então, tudo isso veio depois. Imagina você já ter isto no discurso de abordagem agora, com um produto campeão na mão, com várias tipologias possíveis para você poder abordar todo mundo que você tem na sua carteira e falo para todo mundo, vou olhar até para a câmera, abordem, porque se você não abordar, alguém vai abordar por você. Esse cliente vai passar sozinho lá na porta, se já não passou. E uma coisa que é muito legal falar, que tem que estar na boca de todos os nossos corretores, é o seguinte: a cada lançamento nós temos produtos mais completos, onde eu entendo que deve ter um marketing de experiência, entender o que está chamando mais atenção para o público final. O que eu acho muito legal na Diálogo, e a gente até está sendo até um pouco redundante nos episódios, que realmente cada produto a gente está melhorando. Sim. A gente Tem evolui, uma né? novidade. A gente evolui, com certeza. Tem. Cada produto tem uma novidade. Tem uma novidade. Temos um supermercado que será entregue. Tem alguma coisa nos apartamentos, pra gente fechar essa história dos apartamentos, tem alguma coisa nos apartamentos que você acha que vale a pena destacar? Ó? Não esqueçam disto quando vocês forem discursar sobre o apartamento, assim, pra galera, gente, vocês que conhecem o produto Diálogo, é o produto Diálogo, não precisa inventar moda, porque é o produto que vocês estão acostumados a vender. Então, ó, Receita de muito sucesso. é receita de sucesso já. Então, quem já vendeu Alameda, quem já vendeu Moca, quem já vendeu Linha, Landmark, Varanda, seja lá o que for. Para deixar os caras É o azeitados. apartamento padrão da Diálogo, forma de construção padrão de Diálogo, não há nenhum segredo para vender. Tem alguma coisa que, ó, lembrem-se apenas disso. Ou posso ir já com o que eu estou construído de discurso na minha cabeça e sair vendendo no parque. Vamos lá. Do apartamento em geral,
o público que conhece diálogo, você não precisa enfeitar muito, igual você falou, até porque o cara já conhece. O cara já conhece. Só que é claro que a gente não atende só quem já conhece, a gente atende os demais clientes também, até aquele que nunca ouviu falar também. É difícil, principalmente essa região, mas existe também o cara que nunca ouviu falar. Então, assim, se eu for falar aqui parte mais técnica, eu vou falar de coisa da diálogo, a gente ia estender muito assunto. Então, assim, não tem... O cara pode ir com o script dele normal, não tem problema. Para quem não conhece, é simples. O segredo é a planta, até porque tem diversas outras consultoras, mas as plantas da diálogo é diferente. Muita gente acha que não, mas é. Não é diferente pra gente, porque a gente lança os empreendimentos meio que usando as mesmas plantas em todos os empreendimentos. Muda um dente ou outro. Né? Então a gente vai usando, vai repetindo as plantas, até porque as plantas são um sucesso. Sim. Mas as plantas para as outras consultoras é diferente. Quando você compara, você compara é diferente. É um diferencial que a gente... Sacada que a Diálogo tem, muita incorporadora não tem. A área de serviço que a Diálogo tem, muita gente também não tem. É legal você frisar isso para o cliente, mas aí coisas dentro de nós mesmo, para o cliente que já conhece Diálogo, não tem muito o que fazer, porque eles buscam... chover no molhado, né? É chover no molhado. É legal vocês falarem isso, né? Diferenciais do que a gente tem como concorrência na região, né? Ainda respondendo a pergunta do Ricardinho, eu particularmente, pro apartamento de 76 metros, é a varanda. Eu acho a varanda... A varanda, no dia a dia, se incorpora como o principal cômodo da casa. Você vai fazer suas refeições ali naquela mesa. Então, você tem uma varanda generosa, você tem uma varanda com churrasqueira a carvão, acho que é a combinação perfeita. Qual que é a área que você mais fica? Então... Qual que é a área que você mais fica no seu apartamento? A varanda. E as salas. Você incorpora... Eu trabalho na varanda. Você incorpora a varanda na sala, você tem um ambiente e as nossas varandas são muito generosas. A gente tem varanda pensada, a gente tem varanda... E o melhor argumento é isso. Quando você compara com a planta do seu concorrente, você vê, você fala, tá aqui. É isso aqui. O X, o ouro tá aqui. Até muito porque legal. o público de hoje busca muito a varanda. Não, a varanda é o ambiente de convivência da casa. Ele busca a churrasqueira a carvão. Então eu acho que o principal é mais isso aí mesmo. Porque quando a gente fala em churrasqueira a carvão é interessante também, porque... Às vezes a gente tem muito concorrente que tem, mas usa como kit, né? Nosso é entregue. Isso é bom frisar, hein? Padrão, é padrão. O Luiz, que é o arquiteto desse produto, desenvolveu esse produto, ele desenvolveu no passado o Varanda Vilema. E ele usou uma frase muito boa, que eu carrego comigo até hoje. Ele fala assim, quando eu desenvolvi o Varanda, ele não chama varanda à toa. Eu construí o apartamento em volta da varanda. E isso é matador, assim, isso traz a luz do que é o principal, a cereja do apartamento. O apartamento é onde você mora, você tem o lugar mais legal de todos, assim, no meu ponto de vista, sempre vai ser a varanda, a integração sala-varanda, churrasqueira, carvão. Isso daí pra mim é uma matador. Tremenda, que o Gui colocou, Rafa, é uma tremenda área de convívio social. Sim, a área social da casa é ali. Mas temos uma outra... Se o projeto em si era uma cereja, nós temos aquele... Sabe aquele... O creminho. Sprinkles que a gente coloca em cima da cereja. O tempero. Aquela purpurina ali em cima. Que é uma área de convivência social comum, que é um absurdo. A área de lazer do Parque Diálogo é uma coisa absurda. Né? Então, eu acho que pra gente entrar na área de lazer, que eu acho que é legal, que vai começar a passar a imagem, tudo da área de lazer, a gente gasta um pouco de verbo aqui, porque é uma coisa muito bacana de se falar. O Rodrigo, ele falou uma coisa um pouquinho atrás aqui, até se referenciando do Varanda Vilema. Não, porque o Varanda Vilema, ele não tem um lazer completo. Não é que ele não tem um lazer completo, ele tem um lazer completo para aquele ele tem proporcional a ele. Ele é proporcional. Tipo. Então imagina o seguinte, Rafa, qual o terreno do Varanda? Eu não lembro. 2.300. Então imagina assim, o Varanda Vilema, ele é 1/3, um pouco menos de 1/3 do terreno do parque. E ele tem um lazer completo naquela proporção dele. Imagina 3 vezes aquilo agora de terreno, um tamanho de lazer que a gente tem lá. E quando você olha a maquete pelo degrau que você tem que subir para conseguir enxergar tudo bacana e melhor ainda, apertando os botõezinhos para as torres subir para você conseguir enxergar, você vai assim, puta que pariu, mas
tem coisa pra cacete aqui. E aí acho que vale a pena a gente falar isso, porque a gente já teve várias vezes aqui discussões, já tivemos até episódios específicos para falar de lazer aqui, quando Sim, veio de lazer de área Jéssica comum. e o A Alemão. Jéssica e o Alemão foi muito A gente legal. falou, inclusive, como vender a área de lazer, porque vender a área de lazer nesse empreendimento é uma condição sine qua non. Tem que bater, tem que vender, gastar tempo na área de lazer. Porque você falar do parque diálogo e não falar do lazer é desperdício. O parque, né? inclusive. Não pode ter pressa, né? O parque ele tem um motivo, né? Por causa disso Exatamente. também, né? Não à toa. Não à toa ele chama parque, não só pelo parque pertinho, mas pelo parque lá dentro dele. Pra gente finalizar ou ir para outra etapa, né, Ricardinho? O que nós temos de pensamento sustentável, esse pensamento verde, ainda falando das unidades? Então vamos lá. Primeiramente, quando a gente fala do lazer, vou até entrar no assunto aí, que é o que o Ricardinho entrou, eu ia falar sobre o verde do empreendimento. Porque quando a gente fala, querendo ou não, o lazer já está começando lá embaixo, né? Porque muitos empreendimentos você pega, às vezes as portarias estão na rua, né? O nosso vai ter um recuo imenso. Quem for lá na maquete, mostra. Até mesmo o corretor tem que mostrar. Porque, querendo ou não, a gente tem um boulevard de entrada, né? Então, além de ter aquele boulevard todo grande lá e o paisagismo, isso agrega muito no preço. Até porque o cliente gosta de verde. E tem a área da piscina, inclusive, que muito empreendimento tem a piscina. O nosso tem a piscina, mas vai ter as palmeiras, vai ter paisagismo na piscina. Tá diferente esse empreendimento. É quase um parque aquático. É um parque aquático, na realidade. Tanto que a gente está usando o argumento justamente isso. São 860 metros de área É, de porque piscina quando você, e spa porque quando você, relacionados. quando você Bastante fala em lazer, eu brinco até, eu falo até pro cliente, né? Que quando você vai falar de lazer, o cara fala, eu vejo o corretor falando, o meu empreendimento o lazer é completo. O meu empreendimento com lazer completo, eu não faço nada mais do que a minha obrigação. Sim, já falamos isso aqui. Eu não faço nada mais do que a minha obrigação. Até porque lazer completo todo mundo tem, não sou eu. É todo mundo. Ninguém vai tem. falar que no lazer é completo. Exatamente. Aí o cara, meu lazer é completo. Beleza, vai pra mesa. Puta, que desperdício. Porque o meu lazer, além de ser completo, é diferente. E aí você tocou num assunto aqui. O Varanda Vila Ema, na verdade, é completo. Não é que ele não é completo. Eu só não me expressei legal. Mas só que ele é completo de acordo Na com aquele proporção dele, empreendimento. proporção, ele é encaixado. Então Ele vamos é um lá. lazer Se eu encaixado. tô com o maior empreendimento da região, com o maior terreno, eu falar pra mim que não tem lazer completo, Tem coisa errada, né? tem mano? coisa errada. É lógico que é completo, mas aí agora chega. Onde está a diferença? Se o meu empreendimento tem 3 vezes a mais o tamanho de um outro empreendimento, significa que o meu lazer é muito maior. Então, por exemplo, eu vou ter salão de festas? Eu vou, só que o meu salão de festas é muito maior que os demais. Então, além de toda a qualidade da Diálogo, né? Que entrega decorado, já entrega com os equipamentos e assim por diante. Aí, voltando à área de piscina. Quando você fala no empreendimento vizinho, tem piscina? Tem. Eu tenho uma piscina com raia de 25 metros. Legal, isso aí eu também tenho. Só que aí no Parque Diálogo agora entra a questão. Eu não tenho uma piscina, eu tenho um parque aquático. Eu tenho, querendo ou não, aí beirando 900 metros quadrados de terreno só para piscina. Caramba. Eu acho que o corretor tem que mostrar. É um desperdício não mostrar. Tem que gastar saliva nisso. É um desperdício não mostrar isso. Aí entra na questão onde o Ricardinho tocou agora. Eu tenho até um degrau para subir lá para olhar a maquete. A minha maquete sobe para mostrar o que eu tenho lá. Se eu fiz isso, eu não fiz à toa. Eu fiz porque eu preciso mostrar. Então aí o cara, ele fala, é 50 metros, 70 metros e eu tenho lazer completo. E vai para a mesa atender esse cliente. Então, quando esse cliente chega na mesa, ele está entendendo que ele está comprando um empreendimento que tem 50 metros, 60 metros, 70 metros, lazer completo. Mas ele não está entendendo que ele está comprando o projeto. O tamanho do parque, né, que ele tá levando. Tem que mostrar, Ricardo. Aí lembra, Mostrar. desculpa, Rafa. Lembra pro pessoal então, porque vamos tentar fazer a nossa cartilinha bacana. Você falou, tem salão de festas, Isso. tem piscina, tem academia, o que mais que a gente tem? Não Sauna. tem piscina, tem um parque aquático. Piscina, não, realmente, piscina você vai rebaixar, você vai Ó, denegrir aí, Uma mano. coisa muito legal que tem, a sauna normalmente você sai das piscinas, elas estão lá embaixo da torre, né? No Parque Vila Ema, a sauna tá na área de piscina.
Bacana. A sauna tá na área da piscina, então você sauna e Tibum. você já conhece, você já Tem uma convive, sinergia maior tem entre uma os... sinergia, Tem, você não, convive ambientes. entre a sauna e É um projeto muito diferenciado. Crianças é um projeto também. muito diferente. Suas áreas próprias, temos lá. isso aí. Playground. Aí o resto é o Brinquedoteca. chamado completo, brinquedoteca, salão de jogos, salão de festas, Quadras. adulto, infantil, as quadras e assim por diante. Então ele é completo, só que ele é completo e muito melhor do que o completo. Ele é Aí, completíssimo. Ele é completíssimo. Agora a quadra é legal você ter perguntado, porque quadra também todo mundo tem. Aí a pergunta que todo mundo faz: tem quadra? Tem. Eu não. Eu tenho a quadra a tradicional e ainda tenho a quadra de beach tênis. Olha. Alguém aqui se empolgou já. Então lá na verdade vai ter a quadra, que é a quadra esportiva normal, quadra e esportiva tem convencional. tem a quadra de beach tênis. Isso aí também é legal falar, porque muita gente não tem. A quadra com marcação de pickleball, o esporte do momento. Pickleball. Caramba. Tem muita gente que nem sabe ainda o que é pickleball e você já tem a quadra. Você já vai ter a quadra pra jogar. Eu, por exemplo, tenho que me atualizar. Não sei não. O que é pickleball? Você pode dar redinha baixa, não sei o que lá. um tênis ali mais próximo. Então, mas você sabe que eu também... É um tênis de meia quadra ali. Ele tá fazendo nos empreendimentos assim, nossa. Aqui a gente é tudo rápido. Diferente. Muito rápido a gente. Aqui. Talvez a próxima Isso onda. serve de argumento de venda, tá, gente? Procure sobre esse esporte aí. Que tá é nova- vendedor. é esse a nova esporte onda, vendedor. né? Posso falar uma coisa aqui? A gente uma vez, eu não lembro quem falou, eu não lembro se foi aqui ou se uma conversa paralela, de uma pessoa que comprou o empreendimento por causa de quadra, realmente, da quadra de beach tênis. Sim, quadra de tênis. Especificamente por causa de academia. Eu atendi uma moça uma vez que estava querendo um apartamento no Grand High, exatamente por causa das academias que eram assinadas pelo Marcos Paulo. Pelo Marcos Paulo. Pelo Marcos Paulo. MPR. Então, assim, às vezes a gente acha que as pessoas não dão valor à área de lazer. Por muitas vezes a gente não está dando o valor que nós deveríamos dar. Eu concordo com você. Às vezes é tão automático de falar assim, ó, esse aqui é o de 70, esse aqui é o de 80, 90, área de lazer, vamos lá, decorado. Não é assim. Você precisa gastar saliva. Não se preocupe se as mesas estão ocupadas nessa vez, porque a gente vai achar a mesa para Sabe você. por quê? Porque às vezes isso tá fora do nosso radar. Eu não sou uma pessoa de academia, eu não sou uma pessoa que, obviamente, não sou uma pessoa de academia. Então, pra mim, se tiver uma esteira, uma meia dúzia de pezinho, tá legal. Agora, tem gente que leva a sério. Que vive aquilo, que leva a sério. Acorda 5 para isso. Exatamente. E aí, estamos tentando entrar nesse caminho aí, mas tá difícil. Agora, você imagina o cliente que tem filho. Exato. Então, assim, uma brinquedoteca equipada com o que tem de melhor, isso tá fora do meu radar, mas não tá para um cara que tem um filho pequeno. Sim. É por isso que o corretor ele tem que ter essa visão ampla. Vou mencionar de novo o episódio da Jéssica aqui, porque foi muito legal. A Jéssica, uma corretora, ela falou uma frase que nunca mais vai sair da minha cabeça. Falando do lazer. Ela falou assim: você tem um clube a um elevador de distância. Você tem um mega clube a um elevador de distância de você. Se os corretores, de todos os corretores, da empresa inteira, não só do plantão, mas todos aqueles que vão olhar agora pro parque e começar a movimentar suas carteiras ou fincar os pés de uma vez por todas dentro daquele plantão e comprarem essas ideias também e gastarem tempo, entender, que nem você falou, né? Você falou uma coisa muito legal. Entender o produto, estudar, ler para você conseguir apresentar e vender. Primeiro compre, né? Você, a ideia. Nós somos E aí os nossos você primeiros clientes, né? A ideia é porque se você pegar gosto pelo que você está apresentando, mesmo você não acordando 5 horas da manhã para ir malhar, que eu também não faria isso. Estou Eu vendo por a aí. academia, eu vendo os equipamentos, eu vendo até a quantidade de pesos que tem lá. Isso. Porque eu estou acreditando naquele. Eu consigo ver valor no negócio, né? E aí é No desenvolvimento. diferente, muda é tudo. diferente de vender Muda o totalmente. preço. Com certeza. Então, assim, se eu tenho lá 30 áreas de lazer, 20, 50, não sei quantas a gente tiver. Se eu tenho 20 tipologias diferentes, eu tenho Quantas tantas não tiverem. importa, gasta tempo falando do projeto, porque vocês estão colocando coisas que é o maior, é o último terreno que nós temos lá, é aquele que é a cereja com os sprinkles em cima, que é o ápice de tudo que a gente fez lá, está concentrado lá. Se a gente passar en passant por tudo, Fazer correndo não fazer resolve. correndo porque eu não sei ou porque eu quero mostrar o decorado, não é assim. É isso. E A uma gente coisa precisa muito, gastar verbo. E uma coisa muito importante que eu acho que você deve estar falando com a equipe lá, aproveita o material, tanto impresso quanto digital. Poxa, a gente estava falando de acabamento diferenciais
eu trabalhei em construtora e a gente também fazia o pós. E era muito importante a gente ver a carinha dos clientes, entendendo, poxa, mas o que tem no folder é o que entregou. Esse antes e depois é muito legal. É importante a gente falar disso, das áreas legal. comuns, do que realmente está equipado, está decorado. Pô, minha casa vai ser assim. Pô, o térreo vai ser assim. Sabe? A pessoa entender. Eu acho que isso já está batido. Sim. Mas a gente tem que dar ênfase. O corretor não pode ter ansiedade na hora de apresentar as áreas comuns, de apresentar as áreas de lazer. Pô, o cara vai morar lá. Ele tem que se ver lá. Sim. E o nosso time de áreas comuns, ele representa muito bem. A gente entrega coisas muito bonitas. O Varanda tá lindíssimo, que foi a última entrega da região, né? Ele tá lindíssimo. Ele tá um condomínio que o antes e depois dele é perfeito, é idêntico. Isso que você falou foi fundamental. A fachada, por exemplo, eu me ligo muito, né? Fachada é linda. Eu gosto. Fachada é Tem muito os linda. elementos, Isso que você- A decoração, aquele hall do elevador com aquelas cortinas. Isso que você O está varanda- falando o é varanda tão ficou muito interessante legal. que é muito interessante o que você está falando, porque o corretor em geral, às vezes até o próprio cliente, né? Ele, às vezes, na própria checagem na recepção, o cliente pergunta, tem decorado? Então, às vezes, a gente foca muito decorado por ver o apartamento, mas eu sempre, desde lá de trás, eu sempre achei mais importante a maquete do que o decorado. Mas isso com certeza. Sim. Eu sempre achei. Tanto Cara, que, você vê lá, né? tanto que eu não lembro, até num dos empreendimentos aí que eu tava, a menina de vocês, eu não lembro se foi a Camila ou a Bárbara que falou, nós vamos tirar a maquete. Eu quase demiti. Pra frente, não, não te Porque eu falei, vocês podem derrubar O decorado pode ir embora, fica- pode fazer foi o no que você quadro, quiser. foi no Deixa a quadro. maquete. A Foi no maquete, quadro. pelo amor Falei, de Deus. pode derrubar o decorado, não tem problema. Vocês vão começar a obra, arruma um jeito, mas me deixa a maquete, pelo amor de Deus. A gente né? A engenharia usa a maquete. O engenheiro desce lá e tirar vai dúvida, olhar. Fala, mas é esse mesmo projeto, olha lá e tal. A maquete, ela é fundamental. Ela é Quantos decorados a gente vai ter fundamental. Nós temos 2 decorados lá. Vamos ter um decorado de 122, que é os 3 suítes, e um decorado de estúdio de 25 metros. Então você imagina assim, a gente tem lá N tipologias. Eu não tenho todos os decorados. Então, mais um endosso que você está falando. Exato. Não adianta eu querer mostrar. Não, assim, porque Vendeu uns 52 metros com- decorado de 3 suítes. Exato. Eu preciso gastar tempo nas ferramentas que tem sentido naquele produto. Por isso que eu gosto de mostrar o book. Que é aquilo que a gente tocou, o assunto que você comentou sobre a varanda, sobre ver a planta. Porque o corretor que fala que tem 52, 76, lazer completo e 100, tá? Eu acho importante o cara ter um script. Ele tem que ir lá, mostrar a maquete, mostrar o lazer, fazer tudo, sentou. Porque eu mostrei tudo, não mostrei. Agora vamos para as fotos, né? Sim. Porque aí porque quando você pega aquela caneta e vai andando dentro do apartamento, o cara tá vendo ele lá dentro, né? Então, aí é onde você falou. Eu acho mais importante mostrar a planta no papel do que o próprio decorado. E uma coisa, eu vou te falar uma coisa, Rodrigo, até já pra gente começar a finalizar. Mas você sabe o pessoal que usa aqueles laser point? Repara uma coisa, já viu aqueles filmes de gato, quando você fica apontando? Exato, o gatinho fica e as atrás. pessoas escolhem. O cliente é a mesma coisa. O corretor que anda com os lasers, o cliente ele segue. Ele fica Isso. seguindo o laser. Então, se você fizer um roteiro, não que você tenha o teu laser point alguma coisa, mas se você fizer um roteiro que faça sentido, desde a portaria, ó, você vai entrar pela portaria, você vai subir aqui, ó, você vai cair no elevador, passa aqui pela área comum, aqui você entra na sua torre, o cliente ele consegue cada vez mais se enxergar num terreno grande. Então, imagina assim, por mais que a gente tenha um condomínio separado, ele está circulando naqueles 7 mil metros, 8 mil metros, 6 mil metros, sei lá, a área que ele resolver circular lá dentro. As crianças, se ele resolver não circular, os filhos deles vão circular, porque a criança corre para tudo que é lado, de qualquer forma. Então, se ele entender todo o trajeto que ele tem dentro do apartamento, todas as possibilidades que ele tem no condomínio, sobe torre, conhece todo o apartamento, fecha lá no decorado, ó, agora sim, ó. Agora o senhor estar em casa, aqui é o seu convívio, pessoal, né? Então, os seus amigos dentro da sua casa. Não tem como dar errado. A gente só precisa aprender a vender um projeto extraordinário, né? Um projeto superlativo, né? Como outros que a gente vem vendendo. Então, graças a Deus, Rafa, a gente já vem de uma entoada deste ano, né? De praticamente todos os projetos foram superlativos e todos muito bem vendidos. Todos acreditam, e o Parque Diálogo tem
plena convicção que não vai ser diferente, principalmente, Rafa, já entrando no ponto final, e acho que um dos mais esperados sempre da equipe de vendas, o que nos aguarda no lançamento, né? Então, Gui, a gente sabe que a Diálogo, né? E eu tô aqui já há algum tempo, né? Muito mais trabalhando tempo. junto há algum tempo. A Diálogo, todo lançamento eu falo isso aí. Todo mundo que me pergunta, eu sempre falo isso da Diálogo. A Diálogo é uma consultora boa de negócio. Sim. A Diálogo não gosta de perder negócio. A gente não gosta de perder negócio. Então, assim, sempre leva... A premissa básica de qualquer lançamento nosso, independente do dia que vai ser, leve o seu cliente lá. Cedo. Leve o seu cliente lá. Você vai marcar na quinta, você vai marcar na terça, você vai marcar na sexta, no sábado, se é amanhã, se é depois da manhã, se é semana que vem, não importa. Leva no dia que marcarem, no dia que falarem assim, abriu as vendas, marque com o seu cliente, chega cedo. Por quê? Porque a Diálogo já está predisposta a fazer negócio. Sim. Se tudo correr como sempre correu, vocês vão chegar, e você, lógico, por ser o seu debut né, de empreendimento. A minha estreia. A sua estreia, eu tenho certeza que você vai lá com toda a convicção para ajudar a colocar o melhor negócio para vocês. todos nós, né? para todos nós. Para nós, para os clientes, para que mais um lançamento seja um sucesso com Derreta. todos os que a gente tem esse ano. Então, o que a equipe pode esperar da Diálogo nesse lançamento? Não, ela pode esperar, como você falou, assim, todos os lançamentos que nós largamos esse ano, nós performamos perfeitamente bem. Então, o parque não vai ser diferente, e o último que nós temos em novembro lá, não vai ser diferente também. O Butantã também não vai ser diferente. Então, o corretor ele pode esperar lá uma uma negociação boa. A gente não gosta de perder negócio, como você falou. Isso é uma cultura nossa. A gente é bom de negócio. A gente ouve toda a proposta. A gente devolve uma, pede um pouquinho mais, devolve não sei o quê, troca isso por aquilo. Mas a gente não perde negócio, tá? Então, traz o seu cliente, como o Ricardinho falou. Traz o seu cliente, leva ele lá, ouve a proposta, vamos negociar. A Diálogo, ela tem um pilar muito, muito importante. A negociação, ela é um pilar muito importante para nós. Nós oferecemos financiamento direto, a compra direto com a construtora, então a gente facilita as condições de pagamento. Nisso a gente é muito, muito pró, né? Tanto que a Diálogo não tem o tamanho que tem à toa. É muito trabalho, é muita confiabilidade que o mercado tem na gente, que os clientes têm na gente, e a gente está se posicionando cada vez mais. A gente está melhorando, como o Rafa comentou, cada produto tem uma novidade, então a gente, cada entrega nossa, a gente melhora, a gente desenvolve. E conta comigo lá, eu vou estar lá todos os dias, conta comigo lá para ajudá-los a viabilizar o negócio. Comigo vocês têm um amigo ali que quer te ajudar tanto ou mais até do que vocês. Porque... E de você, Digão? Manda uma mensagem O que a equipe pode esperar de você e de toda a equipe de coordenação que está lá no plantão? Bora lá. Na verdade, aproveitando o gancho do Gui aí, no meu caso, é claro, eu vou falar mais pro meu lado, né? Apesar que a Diálogo, claro, vai estar lá sempre para atender a gente e fazer o melhor negócio. Só que assim, para quem ainda não veio para Vila Ema, o momento tá chegando, porque querendo ou não, nos próximos dias aí vai estar lançando. Então, o que acontece? O cara que já tá, ele sabe do que eu tô falando e a gente já falou aqui no decorrer do podcast inteiro, né? Que o terreno tá muito desejado, o terreno é muito aguardado. Então, a galera que tá aqui com a gente, já querendo ou não, já tá colhendo fruto, colheu fruto e vai vender muito, porque o produto vai vender. E para quem ainda não chegou, não perde tempo. Não perde tempo. Vem para cá, porque tá respondendo muito, principalmente o trabalho na rua. A gente fala, mas o trabalho tá pesado, a galera tá indo pra rua, a galera tá trabalhando, mas tá vindo muito cliente ainda que não tem o dono, que a gente chama, né? Por quê? Ele vem, passa lá no plantão pra ver, e inclusive tá vindo muita gente lá já querendo saber como compra. Sim. Não tá nem querendo ir lá para Já passou dessa fase da curiosidade, exatamente. né? E o que acontece? Esse cara, quando ele sai de manhã da casa dele, já para ir para o plantão, para comprar ou não, mas ele tá indo visitar... Tá sondando, né? Significa que ele não tem um dono. Então, o que acontece? Muita gente fala, eu não vou no último dia ou na última semana do lançamento porque os clientes já têm dono. Não, tem muito cliente sem dono ainda. Sim. Então, vem, corre, vamos fazer um trabalho pesado aí, não vamos perder tempo não, que dá tempo de todo mundo aí vender.
todo mundo ganha dinheiro. É isso aí, dá tempo de todo mundo ganhar dinheiro. Puxando. Se vocês me permitem, queria só dar um outro toque. É para aqueles que geralmente deixam os clientes para levar no lançamento. Isso. Lembre-se que aquele terreiro não passa despercebido. Então, assim, é diferente. Muita por exemplo, comunicação, iluminação. No sentido, Gui, por exemplo, é diferente quando a gente lança. Vou pegar o último, lançou o Alameda, que ele é um pouco mais fechadinho, a rua, e você precisa lembrar o seu cliente de que, olha, eu tô tendo um lançamento. Tem que pôr uma melancia lá. no pescoço ali. Né? Exatamente. O cliente de lá, ele passa por lá. Passa. Se você não avisá-lo e não convidá-lo aí, ele vai passar sozinho. Porque Exato. para ele sair para trabalho, para ele sair para as escolas dos filhos, para ele sair para mercado, shopping, ele obrigatoriamente ele passa na frente daquele terreno. Sim. Então, vou dar um toque para toda a equipe, seja do plantão, seja de online. Acordem. Peguem suas carteiras e liguem agora para os seus clientes. Porque se vocês não estiverem ligando, ou eles vão sozinho, porque eles estão sem dono, porque o cliente não é de vocês, o cliente é do mercado. Exato. Ou alguém vai levar ele por Alguém vocês. vai levar ele por vocês. Seja pelo trabalho de rua, porque eles já estão lá, Exato. ou alguém se antecipou realmente e ligou para ele antes de você. Então, fica ligado aí para Não, e que você não tenha uma surpresa desagradável. e qualquer lugar, quem chega primeiro bebe água limpa. Exatamente. O que eu acho que a gente tem que pensar é o seguinte: é um produtaço. É um parque com lazer completo, extraordinário, amplo. E eu acho assim, a gente tem uma equipe muito forte. Eu sinto que a gente, Diálogo e JD House, é uma só. Cada vez mais forte, cada vez mais unida, cada vez mais alinhada. E eu tenho total certeza que nós estamos muito mal acostumados esse ano. E nós vamos arregaçar, nós vamos derreter esse lançamento. E você vai começar com chave de ouro, Gui. Não te conhecia, mas achei você um cara... Só pra te tranquilizar, Gui, você sabe que o meu lançamento lá, é né? o primeiro também, né? Mas eu tô lá. O Rô, É de vocês. A parceria com o Rô, a minha parceria com o Rô é antiga porque todos os produtos que estavam sob a minha responsa estavam com ele. Era Santo André. Aí ele veio pra cá, pra Vila. Romário Bebeto 94, é isso? Exatamente. Aí Tá. às vezes eu brinco com ele, que eu ligo pra ele e falo, o que nós precisamos exterminar aí agora? Me chama. Agora a bola da vez é o Varanda. Vamos lá pro Varanda. Não, mas a gente tem uma sinergia muito boa. Torcendo muito por vocês. Produtaço. Vamos estar unidos para mais um produto, né, Ricardo? De sucesso. Mais um sucesso, eu não tenho dúvida. O trabalho sendo bem feito, como o próprio Rô falou, e é nítido isso, a gente vê a rua responde. A maioria dos lugares respondem, mas a Vila Ema, ela tem alguma coisa que a rua responde mais. O approach A rua lá é o caminho. Se eu puder dar uma dica pra vocês, vai pra rua. Vai pra rua com o seu cliente. O seu cliente tá na rua. Olho no olho. O seu cliente tá na rua, o seu cliente é o vizinho. Liga para aquele cara que comprou contigo um oratório, chama ele para conhecer o produto, liga para os seus clientes de carteira. A rua lá naquela região funciona muito bem. Funciona melhor do que em outros lugares. Eu tô pra falar que é uma das regiões que mais funciona, viu? Que mais funciona. Eu tenho essa impressão. Eu tenho essa impressão que o tem trampo de rua lá... tem muito empreendimento, que o network da galera é forte, a internet é forte, mas é um bairro com lá muitas embaixo... casas. É um bairro com muitas casas, tem muita casa, tem muito vizinho. Então é um bairro que ele responde demais. Então, assim, a dica que eu dou, assim, investe no online, até é recorrente, assim, investe, assim, nas suas redes, nas suas mídias digitais. A própria Susan, que a gente comentou aqui, fez um baita de um vídeo. Eu achei o vídeo dela muito legal. Eu não vi. Você não me mandou, tá vendo? Olha você moscando comigo. O da Susan foi o primeiro que ela me mandou. Eu curti demais. A Pitanga também fez um recentemente, muito legal. Eu acho que o caminho é por aí. E, a rua resolve. A rua responde lá. Isso é um toque que eu gostaria de dar. Um outro toque. A gente comentou dos lançamentos. Teve o Tatuapé, teve o Auge, enfim, o Alameda e o Auge. Esses apartamentos não tem mais estúdio para vender. Não. O seu cliente que chegar hoje, aí para você corretor, estude os produtos da Diálogo. Assim, são produtos que são fáceis de você absorver
Entender, né? Entender, você entende, eles são intuitivos. Então, assim, estude os seus empreendimentos, estude os produtos, estude a prateleira que a gente tem. Porque o cara que chega hoje no Alameda querendo um estúdio na Torre 3, você tem há 20 minutos um produto com um empreendimento com o mesmo produto, com um metrô, no caso ali, um monotrilho de frente. Então, assim, não tenham medo de oferecer para todo mundo o Parque Diálogo. Ofereçam tudo para todos. Ofereçam tudo para todos. O seu cliente você pode achar que às vezes parte da gente achar que o cara, não, esse cara não vai querer. Tire esse preconceito. Ofereça a linha verde. A linha verde hoje ela é a oportunidade que nós temos dentro da nossa carteira. Não criem limitantes. Não crie Mas limitantes. o investidor já tá vendo isso. Viu? O investidor está vendo isso. Então, Tá vendo isso. ofereça sempre os produtos da linha verde. O cara chegou lá no Tatuapé, por algum motivo achou caro ou não tem um produto que ele quer, com certeza você vai conseguir encaixar ele na linha verde. Ou não, você já tinha. O não você já tem. Nós vamos Ofereça. Mas tem gente que nem oferece, tem gente que cria uma limitação. Sim. Oferece, você vai se surpreender. Acredite no produto. Acredite no produto, porque o produto que a gente está entregando no Tatuapé, ele é o mesmo que eu tenho lá. O cara vai ter a mesma qualidade de piscina, a mesma qualidade de área comum, o mesmo acabamento. Ele vai ter tudo que ele está procurando hoje lá no Tatuapé. Ele vai ter na Vila Prudente muito mais barato. Numa estação diferente. Numa estação diferente. Com o supermercado. Com o supermercado. A linha vermelha, por que a linha vermelha ela é tão valorizada? Por conta do metrô. O bairro se expandiu ao entorno do metrô. E lá na linha verde ainda está acontecendo isso. A linha está em expansão. A linha vermelha não expande mais, a linha vermelha bateu no teto. A linha verde ela está em expansão. Então a linha verde ela tem um projeto para os próximos 10, 15 anos de muito mais para dentro. E o que aconteceu com a linha vermelha, eu não tenho a menor dúvida, mas eu não tenho a menor dúvida que essa valorização vai chegar lá. A Dialogolândia 2. A Dialogolândia 2. Eu sou suspeito para falar daquela região, porque eu gosto muito dali. Para celebrar essa parceria que vocês têm, e agora, para celebrar a nossa parceria, nós 4 agora uma parceria, a gente queria dar para vocês aqui, ó. Parabéns, amigo. Vocês agora Muito são obrigado, membros Rafa. honorários aqui do nosso podcast. E desejamos Eu muito participei. sucesso. Eu participei. Né? Desejamos muito sucesso a vocês. Vamos esconder aqui, a não é mais todo bonito. mundo que está assistindo, aos corretores, ao cliente que vai assistir, vai se apaixonar e vai comprar lá com a Vai gente. comprar. Né? E aos meninos, né? Muito obrigado pelo tempo de vocês. A gente sabe Obrigado, que não é fácil se deslocar para cá, né? Com todos os intempéries que a gente tem aí no dia a dia. Mas valeu realmente pela predisposição em passar para todo mundo as informações do empreendimento aí as mais quentes para todo mundo ficar sabendo, porque a gente sabe que a galera agora que não tiver acordada vai acordar, vai começar a ligar para os seus clientes e ó, vamos fazer desse lançamento mais um sucesso, ainda mais do que a gente já sabe que vai ser. É isso aí. Certo, Rafa? Obrigado, gente. Mais Muito uma obrigado. vez. Até os próximos, né? Até os próximos. Você que assistiu, né, Ricardinho? Até o próximo JDcast. Falou, pessoal. Boa noite. Um abraço. Tchau. Obrigado.